Olá pessoal, aqui é o professor Roberval Padovan, da disciplina de Sistemas Estruturais Concreto, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisagrado. O professor está postando essa aula para vocês, a aula do dia 17 de abril. Juntamente com essa aula, o professor também posta uma atividade de tarefa que deverá ser entregue, não semana que vem, na outra semana, até dia 1º de maio, vocês deverão retornar, e ela justifica a presença nessa aula de hoje. Também estou postando um fórum para perguntas pertinentes a essa aula. Hoje nós vamos resolver um exercício que contempla vários tópicos que foram estudados aqui no nosso curso de sistemas estruturais concreto em reações de apoio de vigas isostáticas. Nós temos aqui um exercício com cargas distribuídas, nós temos aqui uma carga concentrada inclinada, que nós vamos ter de decompor, nós iremos resolver as reações de apoio, nós iremos calcular os momentos, iremos desenhar o gráfico dos momentos, calcular as nossas forças cortantes e desenhar também o gráfico das forças cortantes. Então é um exercício que agrega bastante vários tópicos aqui do que nós já vemos estudando. Então vemos aqui que a carga distribuída tem um trecho bem grande, de 4 metros, começa aqui no ponto C, vai até no ponto B, e são 28 kN por metro nesse trecho. Observamos que essa carga distribuída, ela está sendo interrompida aqui por uma reação de apoio, por um apoio fixo aqui. Sempre que nós temos essa interrupção na carga distribuída, nós devemos calcular, transformar essa carga concentrada, essa carga distribuída em uma carga concentrada em cada um dos trechos separados pelo apoio. Então aqui nós temos o apoio separando o trecho CA e o trecho AB. Então devemos calcular por trechos separados que estão sendo interrompidos aqui pelo vínculo articulado. Pode ser tanto fixo como móvel. Então tem a interrupção, calcula por etapa. Então fazendo aqui esse cálculo da transformação dessa carga distribuída em concentrada, nós realizamos, como o professor comentou, em 2 etapas. Uma etapa da esquerda aqui do nosso apoio articulado fixo e um outro trecho à direita do nosso apoio articulado fixo. Sempre separamos as cargas. Esses 28 kN é a multiplicação dos 28 kN por metro. Temos 1 metro, 28 kN. Tudo bem? Que é esse trechinho aqui. O próximo trecho, nós temos uma área de 3 metros, com 28 kN por metro, 28 vezes 3, 84 kN. Pronto, já então transformamos a carga distribuída com essa observação de que ela está sendo interrompida por um apoio fixo. E quando isso ocorre, distribuímos ela em 2 etapas. Tá bom? Feito isso, vamos fazer a decomposição dessa carga inclinada. Nós temos aqui a carga inclinada de 5 kN num ângulo de 20 graus com a horizontal. O ângulo está aqui, entre a linha de atuação da carga concentrada de 5 kN e os 20 graus com a linha horizontal. Vamos então lembrar da regrinha na decomposição de forças, que nós temos sempre a ideia de que quando decompomos a força na horizontal, colocamos aqui os 5 kN, trazendo na horizontal, estamos comprimindo aqui o ângulo. Quando a gente traz essa força na horizontal, nós temos que decompor a força na horizontal e na vertical. Quando nós trazemos na horizontal, nós comprimimos o ângulo de 20 graus. Então lembra lá as 2 primeiras letras, comprime o ângulo, CO. CO, cosseno, tá bom? Então 5 cosseno de 20 graus, tudo bem? Para trazer, decompor essa força, trazer essa força aqui na horizontal.
5 kN, cosseno de 20. Quando fazemos a decomposição na vertical, 5 seno de 20. Tudo bem? Lembrando dessa regrinha de comprimir cosseno, né? Então, realizando essa tarefa, nós temos aqui 5 na horizontal, 5 cosseno de 20, 4,70. E aí temos a força decomposta na horizontal, né? A decomposição na vertical, 5 seno de 20. Tá? Sempre em relação ao ângulo, tá bom? Sempre em relação ao ângulo que nós temos. Bom, feita então a decomposição, nosso passo número 3 é indicar as reações de apoio. Vemos que nós temos aqui, ó, um vínculo articulado fixo. E o vínculo articulado fixo, ele impede dois movimentos. O movimento na vertical e o movimento na horizontal. Se nós temos dois impedimentos, nós temos duas reações, horizontal e vertical. Aqui, ó, é um vínculo articulado móvel. Ele impede apenas o movimento na vertical. Tudo bem? Então vamos colocar aqui o primeira reação de apoio na vertical, no ponto A, e na vertical, no ponto B. E, já que ele impede dois movimentos, quem impede o movimento na horizontal? A reação de apoio. Tudo bem? Professor, por que a reação está aqui da direita para a esquerda? Porque a ação está da esquerda para a direita. Tudo bem? Está aqui da esquerda para a direita. A nossa reação deverá ser contrária à ação com igual intensidade, sentido contrário, né? Lei de Newton. Então, veja bem, a nossa ação está aqui, ó. Lembre-se que a força inclinada estava aqui, ó, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita também é a sua decomposição. De cima para baixo também é a sua decomposição. Tá? Já que nós temos aqui a nossa ação, né, de 4,70 kN da esquerda para a direita, a nossa reação deverá ser colocada da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, colocadas as reações de apoio, iremos para o quarto passo, que são os cálculos das reações de apoio, né? Vamos ver quanto vale essas três incógnitas. Nós temos três incógnitas, RHA, RVA, RVB, e nós temos três equações de equilíbrio. Então, nós conseguimos resolver, porque é uma viga isostática, né? Aplicando a primeira equação de equilíbrio, que a somatória das forças horizontais é igual a zero, nós temos sim uma força horizontal, né? E ela, RHA, está no sentido contrário da nossa convenção, negativo. Lembrem-se da nossa convenção. Forças de baixo para cima, positivas. Tudo bem? De cima para baixo, negativas. Forças da esquerda para a direita, positivas. Da direita para a esquerda, negativas. Sentido horário, sentido do relógio, sentido horário, positivo. Sentido anti-horário, negativo. Tudo bem? Essa é a nossa convenção. Por isso, o RHA é negativo, porque ele está da direita para a esquerda. Então, menos RHA mais 4,70, que é a nossa ação. Isolando o RHA está negativo, manda ele para o outro lado do sinal de igual, pronto. RHA é igual a 4,70. Tudo bem? Vamos então para a segunda equação de equilíbrio. Somatória das forças verticais é igual a zero. E o que nós temos de força vertical? Bom, da esquerda para a direita, nós transformamos então essa carga aqui distribuída numa carga concentrada, é a nossa primeira força. Tá? Depois nós temos uma outra força, que é a força de reação. Depois nós temos uma outra força de ação de 84. Depois temos uma força de reação RVB. E depois temos uma outra ação de 1,71 kN. Bom, vamos passar todas agora para a nossa equação da somatória das forças verticais. Começando da esquerda, menos 28, tá de cima para baixo, mais RVA, menos 84, mais RVB, menos 1,71. Tudo isso deve ser igual a zero. Isolando o RVA e o RVB, temos que
o RVA mais RVB é igual a 113,71 kN. E é a nossa primeira equaçãozinha. Tá? Vamos então para a terceira equação de equilíbrio, né, que é a somatória dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Escolhemos o ponto A porque ele é o vínculo articulado fixo. E é aqui que nós vamos sempre apoiar para girar as forças do momento. Tudo bem? Então, apoiando aqui no ponto A, em relação ao ponto A, quais forças vão girar, né, causando momento? Bom, da esquerda para a direita, qual é a primeira força? 28 kN. Né? E qual é o braço do 28 kN? Como a gente colocou ele no meio do vão de 1 metro, ele está aqui a 0,50, tá bom? No centro, metros, né? No centro, 0,50 metros. 28 kN vezes 0,50. Segurando em A, observamos que o 28 gira no sentido anti-horário. Então, 28 kN vezes 0,50 no sentido anti-horário, negativo. Ótimo, primeira força já foi. Agora nós vemos que temos o RVA aqui de força. Mas qual é o braço dele? Não tem braço nenhum, olha. Né? O RVA está alinhado com o ponto onde nós estamos segurando. Então, RVA vezes o braço 0 é 0. A outra força que nós temos aqui que está incidindo também no ponto A é o RHA. Ela é uma força também. Reação de apoio também é uma força. Né? Qual é o braço do RHA? 0 também. RHA vezes 0, 0. Tudo bem? Então, as duas incógnitas são 0. Nem colocamos na equação. Vamos então para a próxima força. A próxima força que eu tenho, 84 kN, que é esse trecho de A até B transformado numa carga concentrada. Não é? 84 vezes o braço. O nosso braço é 1,5 metro. Segurando no ponto A, giramos 84 kN. 84 vezes 1,5, no sentido horário, então é positivo. Tudo bem? Aí vamos para a próxima força, seguramos aqui no pontinho A e verificamos que nós temos aqui, ó, o RVB. O RVB é uma força e tem braço. Então, quando ele vem essa força no sentido vertical, gira essa viga no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Seguramos aqui no A, o RVB vai girar em relação ao ponto A no sentido anti-horário, com um braço de 3 metros. Ótimo, está aqui, ó, RVB no sentido anti-horário com um braço de 3 metros. Vamos para a próxima força. A próxima força que nós temos, ó, é o 4,70. É uma força, é uma ação. Qual é o braço? Nenhum, olha, ele está exatamente na mesma linha da nossa viga aqui, do nosso ponto A. Não tem braço nenhum. Se não encaminharmos essa força aqui para a direita, não vai criar braço nunca, ó, tá? Então, o braço é 0, né? 4,70 da horizontal aqui vezes 0, 0. Nem colocamos aqui, tudo bem? A próxima força que nós temos é de 1,71. E essa sim causa um braço, ó. 1,71 nesse sentido, segurando no ponto A, girará em torno do ponto A aqui com um braço de 4 metros. A força aqui está a 4 metros do ponto onde eu estou segurando, em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A. Tudo bem? Então, 1,71 vezes o braço de 4 metros, girando no sentido horário. Tudo isso é igual a 0. Efetuando as continhas, né, nós temos que o RVB é igual a 39,60 kN. Tudo bem? Bom, fazendo a substituição da equaçãozinha 1 na 2, né, temos que o RVA mais o RVB é igual a 103,71 e substituímos aqui o RVB no lugar do RVB da equação anterior aqui, ó, né, 113,71 menos o RVB que vale 39,60, tá bom? Fazendo a continha, nós temos que o RVA é igual a 74,11. Resolvido, então, todas as nossas reações. Né? Já temos quanto vale o RHA, quanto vale o RVB e quanto vale o RVA. Bom, feito isso, vamos agora para o que nós já aprendemos, que é o cálculo dos momentos nos pontos indicados da viga. Então, nós vamos calcular os momentos no ponto C, no ponto A, no ponto D, no ponto B e no ponto E.
Vamos sempre começar da esquerda para a direita, tá bom? Então, momento no ponto C. Quanto vale o momento nesse ponto? Agora, em relação a vários pontos, tá bom? Nós vamos começar da esquerda. Quanto vale o momento no ponto C? O momento no ponto C. O que eu tenho de forças que geram momento à esquerda de C? Nenhuma. Então, o momento em C é zero. Nós calculamos os momentos nos diversos pontos da viga para podermos traçar os gráficos, né? E descobrir qual é o máximo momento que nós temos, né? Para depois calcular toda a estrutura de concreto armado em função desse momento máximo, tá bom? Então, nos pontos, primeiro ponto, C, à esquerda de C, não tenho nada. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto A. O que nós temos à esquerda do ponto A? À esquerda do ponto A, nós temos essa massa de carga aqui, ó, não é? Que mede 1 metro vezes 28 kN por metro. Lembra que essa carga aqui tem uma carga distribuída aqui, que é 28 kN por metro, né? Então, nós temos aqui 28 kN por metro, girando com um braço de 0,50, aqui no pontinho A. O que temos à esquerda é somente esses 28 vezes 0,50, que é essa medida aqui. Tudo bem? Fazendo essa continha, descobrimos que o momento no ponto A vale menos 14 kN. Por que menos? Porque, olha, a força não está de cima para baixo, girando aqui, né? O que é essa força? É esse trechinho de carga distribuída transformado numa concentrada, girando aqui. Tá bom? Ótimo. Vamos então para o próximo ponto. Nosso próximo ponto é o ponto D. O que eu tenho de cargas à esquerda de D que geram momento, né? Bom, eu tenho primeiro uma carga bem grande aqui, ó, de 2,50 metros. Ó, tenho 2,50 metros, é do D para a esquerda, não é? Do D para a esquerda, quanto eu tenho? Eu tenho 2,50 metros, ó, 1,50 mais 1. Tá bom? Do D ao C eu tenho 2,50 metros vezes 28 kN por metro. Ótimo. Então eu coloco os 28 kN vezes o meu braço, que é esse trecho todo aqui, 2,5, e giro a força. Tudo bem? Que força é? Quanto vale essa força? Qual o braço dessa força? O valor dela é 28 vezes 2,5, vezes o braço. Qual é o braço? É o meio do vão. Se o vão tem 2,5 metros, o meio do vão é 1,25. Tá bom? Então é a força vezes o braço, 1,25. Mas eu não tenho só a carga distribuída desse trecho girando aqui no sentido anti-horário. Eu tenho também o RVA na minha esquerda, estou no ponto D, tá bom? Girando no sentido horário. Então eu tenho 74,11 kN girando no sentido horário. Por isso ele é positivo aqui, ó. Qual é o braço até chegar no D dessa força? 1,5 metro. Tudo bem? Então eu giro 74,11, né? Com o braço de 1,5 metro. Ótimo. Fazendo a continha, eu tenho 23,66 kN vezes metro. Tá bom? Bom, vamos para o próximo ponto então. Eu quero saber agora quanto vale o momento no ponto B. No ponto B, vou segurar no B e fazer a pergunta. O que eu tenho de cargas que geram momento à esquerda do meu ponto B? Bom, eu tenho toda essa massa de carga aqui, ó. Então eu tenho 4 metros, né? Quanto pesa isso aqui? 28 kN por metro. Então eu tenho 28 kN por metro vezes 4, tá bom? E vou colocar esse resultado dessa conta no meio do vão. O vão tem 4 metros, o meio do vão é 2 metros. Tá bom? E vou girar a força. Segurando em B, girando essa força transformada da carga distribuída em carga concentrada no meio do vão, quanto eu tenho? Né? Eu tenho 28 kN vezes 4 vezes o braço. Se eu tenho 4 metros de vão, o braço é 2. Está aqui os 2 metros. Tudo bem? O que mais eu tenho de carga à esquerda? Eu tenho essa carga enorme, que eu já fiz. E agora eu tenho também o 74,11. Ele também está à esquerda aqui. Tudo bem? 74,11 vezes o braço. Qual é o braço? 3 metros.
74,11 vezes 3. E é positivo, porque gira no sentido horário. Olha só essa força, faz esse movimento, gira no horário em relação ao ponto B. Tudo bem? Fazendo a continha, eu tenho 1,67 kN vezes metro negativo. Tá? E vou então para o próximo ponto, aqui a extremidade, sempre vindo da esquerda para a direita, tanto para os momentos como para as forças cortantes. No ponto E, o que eu tenho de cargas que geram momento no ponto E? Bom, eu tenho toda essa massa de novo, tudo bem? Que vale 28 kNm vezes 4, olha, ela tem 4 metros de tamanho aqui, né? Ó, a dimensão dela é de 4 metros. 4 vezes 28 kN, girando no sentido anti-horário em relação ao ponto E. Tudo bem? E ela vai estar, essa carga, no meio do vão aqui, ó, 2 metros. Só que eu não tenho só esses 2 metros. 2 metros é até no B. Depois eu tenho mais 1 metro para chegar no E. E eu estou segurando no E agora. Né? Então eu tenho os 2 metros onde está essa carga. Tudo bem? Até no ponto B, 2 metros, mais 1 metro. Então o meu braço, desses 28 vezes 4, o meu braço é de 3 metros. 2 metros mais 1 metro para chegar no ponto E. Por isso eu tenho os 3 metros aqui. Tudo bem? E eu tenho também essa carga de 74,11 girando no sentido horário, a partir do ponto E, girando aqui, com o braço. E o braço também, ó, é grande, ó, tem 3 metros mais 1, 4 metros, porque eu estou agora no E, ó. Tá bom? Então, vezes 4 metros. Tá? E eu tenho mais uma carga, olha só, o que eu tenho de carga? Eu tenho o RVB também, ó. O RVB vale 39,60, também gira no sentido horário em relação ao ponto E, e ele tem um bracinho aqui de 1 metro. Então, 39,60 vezes 1. Aqui o 39,60 vezes 1. Fazendo as continhas, eu tenho 0,0 e na conta de vocês aí pode dar um número 0,034, 0,043, não tem importância. Uma casa depois da vírgula, 0 é 0. 0,0 já é 0. Tudo bem? Essa diferença é a somatória de pequenos erros que nós temos fazendo as continhas. Então aqui eu já tenho todos os pontos, né, dos meus momentos. Vamos lá então para o gráfico dos momentos. Fazendo o gráfico dos momentos, nós criamos a linha da viga, que está aqui em azul, que representa essa viga, tudo bem? E eu puxo alguns traços aqui pertinentes aos pontos que nós encontramos. O C, o A, o D, o B e o E. Foram esses os pontos que nós calculamos. Então desço com essas linhas aqui, tudo bem? E faço uma escala na horizontal, né? Vocês podem aí no caderno usar a linha do caderno, mas sempre relativamente pertinentes. Então veja bem, aqui eu usei de 5 em 5, né, quilonewtons, metro. Então 5, 10, 15. Então 14 está bem próximo aqui, tá vendo? 5, 10, 15, 20, 25. Ó, o 23 está bem próximo lá, ó, quase chegou no 25. Tá? Então eu tenho, com isso eu consigo montar o meu gráfico de maneira condizente, pertinente à distribuição das cargas. No meu ponto C, a gente descobriu que o nosso momento vale 0. No nosso ponto A, nós descobrimos que o nosso momento vale menos 14 kN vezes metro. Marquei. Lembre-se sempre, momento para cima, negativo. Momentos para baixo, positivos. Tá bom? Momentos positivos são sempre desenhados, dispostos da linha da viga para baixo. Negativos da linha da viga para cima. Então, se deu menos 14, é para cima. 5, 10, 15, um pouquinho para baixo, menos 14. Tudo bem? Vejo lá quanto deu o meu ponto D, e ele deu 23,66 positivo. Marco aqui. Desço aqui meu ponto B, né, e percebo que o meu B deu 1,67 kN vezes metro, somente negativo. Então ele está para cima e eu fiz a marquinha aqui. E o meu momento no ponto E vale 0, tá bom? Está aqui o 0 do meu momento no ponto E. Né? Quando eu tenho cargas distribuídas, o meu desenho dos momentos, na hora que eu ligo os pontos,
eu ligo de maneira a criar a forma parabólica. Então vocês veem aqui, ó, do C ao A é uma parábola. Do A até o D aqui, ó, é uma parábola. Do D até o B é uma parábola. Tudo bem? Até chegar no B aqui é uma parábola. Porque quando eu tenho cargas distribuídas, o desenho é parabólico, né? Quando eu tenho carga concentrada, que isso é, que eu não tenho carga ou tenho carga concentrada, eu coloco sempre uma linha reta, né? Uma linha reta. Então do B ao E eu teria uma linha reta, que está diagonal ligando os dois pontos. Eu não tenho uma parábola aqui, ó. Eu faço uma linha reta. Parábola somente quando eu tenho cargas distribuídas. Ah, professor, mas está com carga concentrada aqui. Não, você fez isso para poder calcular as reações de apoio. Mas a viga, ela tem carga distribuída, tá? Então eu desenho meus momentos no trecho distribuído com parábolas. E nesse trecho não tenho carga distribuída, então é uma linha reta. Tudo bem? Feito isso, então já eliminamos essa questão dos momentos. Nossa última aula foi sobre o gráfico, o cálculo e gráfico das forças cortantes. Então vamos lá, agora já sabemos também, mas vamos praticar. Bom, desenhamos a viga novamente e a nova metodologia, né, de cálculo das forças cortantes também se inicia da esquerda para a direita. Tudo bem? Sempre fazendo a pergunta, o que eu tenho de carga à minha esquerda que causam forças cortantes no ponto C? O que eu tenho aqui na vertical, né, porque a força cortante ela é produzida, né, resultado de forças verticais, tá bom? Os meus momentos lá atrás são resultados de momentos, que é a força vezes o braço. Ótimo, fiz o momento. Aqui é outra coisa, são as forças cortantes. E as forças cortantes são as forças que vêm de cima para baixo e de baixo para cima, tá bom? São as forças verticais somente. Tudo bem? O que eu tenho de força cortante à esquerda do meu ponto? Nada. E no meu ponto C? Nada também. Zero. Tudo bem? Então, no ponto C, minha força cortante é zero. Tá? Ótimo. O que eu tenho no meu ponto A de força cortante? Bom, no meu ponto A, eu vou ter dois resultados. Um volume de cargas que está à esquerda aqui do meu ponto A. Tudo bem? E em cima mesmo do ponto A, eu tenho 74,11 também. Então eu tenho duas cargas incidindo aqui. Eu tenho essa carga distribuída, que eu vou transformar numa concentrada, e eu tenho essa carga aqui que já está concentrada, essa reação de apoio, que é uma, né, que já está concentrada. Então, no ponto A, aqui bem na bolinha do ponto A, eu tenho duas cargas agindo. Mas nós vamos fazê-las de maneiras separadas. Então a gente estipula a seguinte condição. O que eu tenho à esquerda do meu ponto A? Bom, à esquerda do meu ponto A, eu tenho os 28 kN por metro num trecho de 1 metro. Tudo bem? Então eu tenho essa massa. Não é isso? Sim, então eu tenho 28 vezes 1. E está de cima para baixo. Professor, e em relação ao braço? Agora não temos mais braço, porque não é mais momento que nós estamos calculando. Tá bom? Agora é só a força cortante, é só na vertical. Então, à esquerda do A, o que eu tenho de forças verticais? Eu tenho essa massa de força vertical. Daqui do C até A, eu tenho 28 kN vezes 1 metro. C até A eu tenho 1 metro. Tá bom? Ótimo. Então, à esquerda do meu ponto A, eu tenho 28 kN. Tá? E à direita, vamos considerar esse pontinho aqui, ó, um pouquinho à direita aqui, ó, tá? Do meu ponto A. E o que eu tenho depois à direita do meu ponto A? Eu tenho 74,11 kN. Né? Então, nesse ponto à direita, eu vou ter a seguinte somatória. O que eu tenho à esquerda, mais o que eu tenho pontual. Tudo bem? Então, eu tenho dois resultados. Um, o que eu tenho à esquerda, e o 2, o que eu tenho acumulado. O que está na esquerda, mais o que está chegando aqui, tá bom? Um pouquinho à direita do meu ponto A, que é o 74,11. Tudo bem? Depois no gráfico nós vamos ver que esse é a esquerda e a direita, que é uma novidade para vocês. Como a gente vai situar, vocês vão perceber bem que é bem tranquilo.
Então, à esquerda temos toda essa massa, tá bom? E à direita do ponto A, um pouquinho à direita aqui do ponto A, nós temos, além dessa aqui, que está aqui, ó, descendo, por isso é negativo, o 74,11 de baixo para cima, por isso que está positivo. Fazendo essa continha, temos 46,11 à direita, tudo bem? E vamos nos encaminhando aqui, vamos para o ponto D agora, ó, né? No ponto D, o que eu tenho à esquerda do meu ponto D? Bom, eu tenho todo esse trecho aqui, ó, de 1,5 m mais 1 metro, tudo bem? No ponto D, eu tenho toda essa carga aqui, ó, né? Que vale esse primeiro trecho, mais essa carga, mais esse segundo trecho, tudo bem? Então, todo esse trecho aqui, bom, do C ao A eu já tenho, do C ao A eu já tenho. O 74,11 eu já tenho, o 74,11, tudo bem? E depois esse último trechinho que está faltando aqui, ó, de A até D, que a soma desses três vai ser toda essa carga aqui, tá? Toda essa carga do D até o C, o que eu tenho de cargas? Eu tenho esse trechinho que eu já fiz, tá aqui. Eu tenho esse trecho aqui do 74,11, já fiz. E depois eu tenho mais esse trecho aqui, ó, de 1,5 m vezes 28 kN por metro. E está descendo, por isso é negativo. Tá? Bom, cheguei no ponto D. Vamos para o faço a continha, 4,11 kN. Aí, eu vou lá para o ponto B. O que eu tenho de cargas que causam força cortante à esquerda do B? Bom, eu tenho tudo isso aqui, ó. Tá bom? Todo esse trecho aqui de cargas. Só que esse trecho aqui, eu já venho fazendo ele separadamente. Então, vamos pegar o primeiro trechinho, que é aqui de C até A. Está aqui, ó, 28 kN vezes 1. Ótimo. Depois eu tenho essa carga vertical, está aqui. Depois eu tenho o trechinho do A até o D, está aqui. E depois eu tenho o trechinho do D até o B, que está aqui. O que é o trechinho do D até o B? 28 kN por metro, vezes o trecho, 1,5 m. Tudo bem? Então existem duas maneiras de você poder resolver. Uma, vir repetindo os cálculos, ou pegar o último resultado e acrescentar a próxima força. Tá bom? Vamos verificar então como seria, ó. Segurando então ainda no B. Tá bom? O ponto do B aqui, ó. O que eu tenho à esquerda do B? Bom, na esquerda do B eu tenho o último resultado, tudo bem? Que era até o D, mais esse trechinho do D até o B. Então, eu pego 4,11, que fazendo até aqui, ó, eu tenho 4,11, tudo bem? E acrescento somente o próximo trecho, D até o B, que mede 1,5 m vezes a carga de 28 kN, tá bom? E é de cima para baixo também, por isso ele é negativo. E aí eu encontro 37,90, tá bom? Mas no B, nós temos a mesma questão aqui do A. A gente tem forças à esquerda, mas exatamente no ponto B, eu tenho também mais uma carga aqui, ó, de 39,60. Tudo bem? Então, quando eu vou lá para o ponto B, que a gente chama à direita de B, quer dizer, um pouquinho só, tá bom? Da linha do B, eu vou ter toda essa carga que nós tínhamos, mais essa carga aqui, ó. Tá bom? Vertical, somente cargas verticais agora, tá bom? Então, eu teria tudo isso aqui que eu já calculei, mais essa carga de 39,60. Olha só aqui matematicamente. Até aqui, eu já tenho o resultado, ó, 37,90 negativo. Tudo bem? E aí, um pouquinho, né, a direitinha do B aqui, ó, eu tenho mais essa carga de 39,60. E ela é mais, é positiva, porque está de baixo para cima. Sempre positivo de baixo para cima. E aí eu acrescento só o 39,60 aos 37,90. Menos 37,90 mais 39, eu tenho 1,70. Positivo. Tudo bem? Ou, se vocês quiserem, como está aqui no exemplo, repete todas as cargas que nós viemos somando. O primeiro trechinho aqui, o segundo trechinho aqui, o terceiro trechinho aqui, o quarto trechinho do D ao B. Tudo bem? E depois, por fim, essa força aqui, e aí sim eu sei exatamente quanto eu tenho no ponto B, à esquerda e à direita. Tá? Vamos para o próximo ponto. Nosso próximo ponto
é o ponto E. No ponto E, o que eu tenho de forças verticais? Bom, eu tenho tudo que eu tenho aqui à minha esquerda, tudo bem? Olha, até os 39,60 menos 1,70, porque no ponto E incide 1,70 aqui, tá bom? Aqui está 1,71 e aqui está 1,70, considere os dois 1,70, tá bom? Então eu tenho esse 1,71 aqui, né? E a somatória das outras cargas aqui 1,71 também, né? Então vai dar 0,01, uma diferencinha aqui irrelevante, né? Então 1,70 para baixo, porque está de cima para baixo, eu faço a conta até aqui e coloco menos 1,70. Lá está, ó, menos 1,70. Tudo bem? Fazendo essa conta, eu chego que a minha força cortante é igual a 0. No gráfico fica bem mais claro. Olha lá. No ponto C, eu tenho a força cortante que vale 0. Está aqui o 0. Tudo bem? Também ponho as linhas aqui referentes aos pontos, faço uma graduação, né? Ó, de novo, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Tá bom? No gráfico da força cortante, para cima é positivo, para baixo é negativo. É o inverso do momento. Tá? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Então, o meu ponto C, quanto eu tenho? Quanto deu o resultado? Deu 0. Tá aqui o 0. Tudo bem? Do meu ponto C até o ponto A, quanto eu tenho de carga nesse trecho aqui? Eu tenho esse trechinho aqui, ó, que vale 1 metro vezes 28 kN por metro. Então eu tenho 28 kN. Chego aqui, tá? E ele é negativo, por quê? Porque está de cima para baixo, cortando de cima para baixo. Então eu ponho negativo aqui, ó, menos 28. Tudo bem? Ah, lembra daquela questão um pouquinho à direita eu tenho o RVA? Tá, cheguei no 28. Quem eu encontro? 74,11, ainda no ponto A. Na hora que eu chego com 74,11, eu coloco mais 74,11, vai lá em cima. Essa linha aqui, até aqui, vale 74,11. Eu não estava no 28 negativo? Menos 28 mais 74,11, quanto fica? 46,11 positivo. Tudo bem? Cheguei lá. Depois até o ponto D. Quanto eu tenho de carga nesse trecho aqui, ó? Eu tenho 1,5 metro do A até o D, ó. Eu tenho tudo que está à esquerda aqui, que já está somado, né? E nesse trecho que eu tenho? Eu tenho 1,5 metro vezes os 28 kN por metro. Tá bom? Fazendo a continha, cheguei lá no 4,11. Marco 4,11. Tá? E assim sucessivamente. Chego no ponto B, meu resultado, menos 37,90. Quando eu cheguei aqui no ponto B, eu cheguei com 37,90 negativo. Mais um pouquinho à direita do 37 do ponto B, do 37,90, quanto eu tenho? 39,60. Então eu cheguei no ponto B e encontro essa aqui, ó, esse RVB. Estou com 37,90 mais 39, tudo bem? Mais porque está de baixo para cima, chego no 1,70, positivo. Do B até o E, eu não tenho carga nenhuma. Olha só, carga nenhuma, tá bom? Então, eu mantenho 1,70 na linha reta até chegar no ponto E. Quando eu cheguei no ponto E, eu tenho 1,71. E aí, eu estou com 1,70, chego no zero, tá bom? A diferença é 0,01. Vamos considerar zero. Tá? Então, esse aqui fica o gráfico das forças cortantes. Esse é um exercício bem completo, né? Nós verificamos como nós devemos nos encaminhar até chegar nesse finalmente, né? Das forças cortantes. E esse elemento das forças cortantes serve para dimensionarmos a estrutura de concreto para resistir às cargas das forças cortantes nas vigas, né? Então necessitamos desses valores máximos de forças cortantes, né? Para podermos calcular as nossas vigas. Lógico, nós vamos executar mais exercícios e com o tempo e com a prática nós vamos conseguir resolver de maneira bem tranquila todos os nossos as nossas reações de apoio e os nossos gráficos de momento e força cortante, tá bom? Essa aula fica por aqui então. Fiquem com Deus, um abraço então e até
a próxima semana, a próxima aula.